Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste sábado, dia 22 de março de 2025. O retorno tão aguardado pelo técnico Roger Machado. Rocher entrou em campo e levantou um mistério. Marcelo Bielsa, técnico dele na seleção uruguaia, falou sobre o retorno do arqueiro. A sequência de 18 jogos em 60 dias vão ser 2 meses insanos, torcedor colorado, eu já lhe adianto. E a gente também fala da procura do Inter no mercado, porque um dirigente do Inter ligou para um jornalista e se manifestou, e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. É a melhor casa de apostas esportivas do mercado, é a minha e pode ser a sua também. Entra no link que está aqui na descrição desse conteúdo ou no primeiro comentário fixado, é o mesmo link. Entra nesse link que vai te direcionar para tu fazer o teu registro já em kto.bet.br. Vai lá para brincar e para se divertir. Gente, bora lá. Eu quero começar aqui falando sobre o treinamento. O Inter treinou hoje com portões fechados no CT Parque Gigante. Segue a preparação durante a data FIFA para as estreias do Brasileirão. Daqui uma semana, daqui 7 dias lá no Rio de Janeiro, no Maracanã, às 9 horas da noite, sábado que vem contra o Flamengo. Estarei lá e depois vou direto para Salvador, porque daí vai ter a estreia na Libertadores contra o Bahia na Fonte Nova. Bom, o técnico Roger Machado, ele tem alguns retornos importantes que podem acontecer, mas um deles será somente para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana no outro, depois do jogo contra o Flamengo e depois do jogo contra o Bahia na Libertadores, que é contra o Cruzeiro, e deve ser o retorno de Bruno Tabata, que se recupera ainda de lesão na posterior da coxa, tá? Uma lesão que tirou ele de todo o Campeonato Gaúcho. Ele estava voltando a treinar com bola durante o gauchão, mas teve um regresso na sua recuperação e por conta disso atrasou para voltar aos gramados e também não deve acontecer na estreia do Brasileirão e nem da Libertadores. Ele está sendo preparado para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Cruzeiro. Jogadores que estão na seleção vão voltar. Rocher deve jogar, vou falar sobre ele na sequência. Carboneiro, Borré, que estão na seleção colombiana, o Rocher no Uruguai, e o Ener Valencia no Equador. Aqueles jogadores que estão no departamento médico, Cleiton Sampaio, é uma lesão no calcanhar, ainda não sabe a situação pro seu retorno. Bruno Gomes, Mercado, o Mercado e o Lucas Drummond é pro meio do ano. O Bruno Gomes é só lá para novembro, dezembro para retornar, não sabe nem se vai jogar mesmo ainda nesta temporada, tá? Então o Inter aguarda algumas situações. O Vitor Gabriel é um jogador que teve uma lesão, né, na coxa, então ele ainda não vai voltar, tá? Ele vai ficar aí pelo menos um mês fora dos gramados, de 3 a 4 semanas, né? De 3 semanas a um mês fora dos campos também o garoto Vitor Gabriel. Essa é a situação dos jogadores que podem retornar. Como eu disse, Bruno Tabata sendo preparado para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Então, de retorno, é os jogadores da seleção para a estreia no Brasileirão e na Libertadores. Vai ter agora os reforços do Oscar Romero, Diego Rosa e também do zagueiro Juninho, que vai jogar nessa vaga do Vitor Gabriel. E aí, dos lesionados, quem pode voltar é o zagueiro Cleiton Sampaio a ficar à disposição, porque titular ele não é com o Roger Machado. Eu quero falar agora sobre um jogador que está voltando e que fez seu primeiro jogo neste ano de 2025, que é o Rocher. O Rocher, ele não joga desde a última rodada pelo Inter, né? Não joga pelo Inter desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, a derrota por 3-0 contra o Fortaleza lá no Castelão, no Ceará. Não tinha jogado ainda esse ano por conta de uma tendinose no joelho, mas ontem ele foi convocado, gerou uma grande polêmica. Pô, ele não tinha condições para jogar no Inter, mas agora no Uruguai tem. Foi convocado, jogou e teve uma grande atuação ontem, apesar da derrota da seleção uruguaia. O jogo foi contra a Argentina, atual campeã do mundo, lá em Montevidéu, na casa do Uruguai, no Estádio Centenário. Um golaço do Thiago Almada, não tinha o que o Rocher fazia nessa bola, um chute forte de fora da área, no ângulo, mas durante o jogo o Rocher teve diversas intervenções super importantes, tá? E o Marcelo Bielsa, técnico do Rocher na seleção uruguaia, falou sobre a atuação dele. Ele disse o seguinte: o Rocher teve uma atuação positiva. Fazia 4 meses que não jogava e assumiu a responsabilidade de atuar em uma partida de importância. Teve acertos e não cometeu erros. Isso valoriza como consolidação do lugar que ocupa na seleção, nesse caso,
a titularidade. Foi muito elogiado o Rocher e agora a expectativa para que ele volte e jogue no Inter. Só que quem está sendo titular é o Antony. O Roger é um cara que prioriza muito o momento, então eu não descarto o Antony seguir como titular no Inter e o Rocher aos poucos retomar a sua titularidade. Agora eu quero falar aqui sobre Mariano, lateral direito de 38 anos, que estava no Galo na temporada passada, foi finalista com o Galo de Copa Libertadores, terminou o contrato, não renovou com o Galo, ele já está com 38 anos e foi pro América Mineiro. Acontece que surgiu a informação, o Vaguinha e o Simon Bianchini em GZH trouxeram ela, de que o Inter fez um contato pelo Mariano e estaria interessado no jogador. E de fato, eu conversei com uma pessoa que me confirmou que sim, o Inter procurou informações sobre o Mariano de novo para saber se o América tinha uma chance de liberar o jogador, se tinha alguma possibilidade de sair em negócio, se ele teria o desejo. Só que o Inter nesse momento está descartando a contratação do Mariano. O Inter está dizendo, ó, não vai ser esse cara. Inclusive o Vaguinha trouxe na coluna dele lá em GZH que o Bisol, José Olavo Bisol, vice de futebol do Inter, ligou para ele para dizer, ó, o Mariano não vai vir, tá? A gente não está contratando o Mariano. Vou trazer o que eu ouvi nas últimas horas. De fato, o Inter procurou informações sobre o Mariano, por mais que o Inter negue, é natural que negue, o Inter procurou sim informações sobre o Mariano, mas estabeleceu que deve tentar trazer um lateral que vai de fato brigar com o Aguirre. Por quê? O Inter acredita na qualidade do Mariano? Acredita. Só que vê que ele já tem 38 anos e é uma batida de jogar quarta e domingo. Às vezes com 2, 3 dias de descanso somente de um jogo para o outro. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão. Então o Inter quer um lateral talvez mais jovem e que com certeza brigue por posição com o Brian Aguirre, já que o Bruno Gomes não vai, como eu disse anteriormente, voltar tão cedo, então o Inter ainda está procurando esse lateral. O William do Cruzeiro deu uma bela esfriada, porque o Cruzeiro está pedindo 3 milhões de euros para liberar, o William quer um salário na casa do 1 milhão, então deu uma bela de uma esfriada a situação em relação ao William, tá certo? Mas o Inter segue no mercado, tem até o dia 11 de abril para contratar reforços que tenham atuado nos estaduais. Essa é uma janela doméstica, uma janela só para clubes que atuaram nos estaduais, porque a janela de transferências para exterior, enfim, ela fechou no último dia 28 de fevereiro. Eu quero agora trazer aqui a sequência insana que o Inter terá de 19 jogos em 60 dias. Cara, pro torcedor é uma maravilha, uma overdose de futebol. Para nós que trabalhamos com isso também é uma maravilha. Agora, olhando pelo lado do clube, dos jogadores, tem que dar uma dosada nisso, vai ser difícil. Não duvido que algumas datas até sofram alterações, tá? Por conta dessa sequência insana, mas também é difícil buscar alterações para essas datas. Por isso não dá para descartar que nem tenham alterações nessa sequência de jogos do Inter. Porque vai ter Super Mundial no meio do ano. Então o calendário é para dar uma melhorada? Mas diminuíram o gauchão, diminuíram os estaduais para isso? Beleza. Agora, ou tu joga 19 jogos em 60 dias, ou tu vai remanejar jogos e aí talvez ter que jogar jogo durante o Super Mundial, enfim. É uma situação complicada, tá? A sequência do Inter começa pela estreia no Brasileirão, no Maracanã, contra o Flamengo, dia 29, no próximo final de semana. Depois, estreia na Libertadores, na Fonte Nova, dia 3 de abril, contra o Bahia. Depois recebe no Beira-Rio o Cruzeiro pelo Brasileirão, dia 6 de abril. Depois no Beira-Rio de novo, dia 10, 4 dias depois do jogo contra o Cruzeiro, o Atlético Nacional de Medellín da Colômbia pela Libertadores. Depois viaja, 3 dias depois tem o Fortaleza no Castelão pelo Brasileirão, dia 16 o Palmeiras no Beira-Rio pelo Brasileirão, depois Grenal, quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena dia 20, depois no Beira-Rio contra o Nacional, 2 dias depois está marcado esse jogo, pela Libertadores, depois Juventude no Beira-Rio dia 27, depois tem a primeira data para o Inter de Copa do Brasil, tá? Terceira fase, não está definido, não teve sorteio até agora, depois Corinthians em Itaquera dia 4 de maio, Atlético Nacional lá na Colômbia, estarei nesse jogo inclusive, depois Botafogo no Newton Santos pelo Brasileirão, Nacional pela fase de grupos da Libertadores fora, dia 15, Mirassol no Beira-Rio, dia 18 de maio, depois Copa do Brasil, oitavas de final, dia 21, Sport na Ilha do Retiro, dia 25, Brasileirão, depois Bahia no Beira-Rio, dia 28, e Fluminense no Beira-Rio, dia 1º de junho, uma sequência insana, 19 jogos marcados para 60 dias. Dá a tua opinião aí, deixa aí nos comentários que eu tô interagindo com vocês, não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço
e até a próxima.